Olá, no episódio de hoje de O Rio por Eles, o Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela, vamos mostrar como os documentaristas estrangeiros se interessaram, se aproximaram e principalmente como eles interpretaram outra grande atração da cidade maravilhosa, além da paisagem exuberante. A nossa música, a nossa cultura e, é claro, a maior festa da cidade, o Carnaval Carioca. Para começar, prepare-se para uma preciosidade, a folia do Carnaval do Rio, documentada em um filme americano de 1935. O filme mostra cariocas brincando de roda e desfilando de carro na Avenida Beira-Mar, enquanto a locutora diz que este, provavelmente, é o carnaval mais alegre do mundo e a mais selvagem das festas da cidade. A narradora diz que, ricos ou pobres, os brasileiros param de trabalhar durante 3 dias. O filme também mostra o desfile de carros alegóricos no centro da cidade. Fala dos efeitos luminosos espetaculares e se pergunta: quem não gostaria de estar no Rio durante o carnaval? Na primeira metade do século XX, o que chamava mais a atenção dos estrangeiros não era o samba no pé de gente simples, mas as marchinhas que tocavam no baile oficial da cidade, que aconteceu aqui no Teatro Municipal de 1932 até 1975, quando os técnicos concluíram que o som da batucada estava afetando as estruturas do prédio. Era a elite do Rio que aparecia diante das câmeras. À noite, aqui no teatro e nos salões do Cassino da Urca e do Copacabana Palace. E de dia, logo ali, na Avenida Rio Branco. Neste documentário italiano, feito em 1939, meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, o destaque é o desfile na Avenida Rio Branco. O corso, como sempre, fazia parte da festa. E os carros alegóricos já eram mais sofisticados, antecipando os desfiles mirabolantes que viriam. Nos salões da cidade, a elite do Rio de Janeiro brincava com muita roupa. Homens de black tie, mulheres de baianas e uma brincadeira de criança com centenas de balões ao som do hino da cidade maravilhosa. Neste cinejornal francês de 1941, exibido na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, o interesse maior era mostrar pessoas se divertindo. A música usada na trilha sonora não tem nada a ver com o ritmo que embalava crianças e adultos nas ruas do Rio. Como sempre, o efeito dos carros alegóricos no desfile noturno era a imagem obrigatória. Nos cobiçados camarotes e nas pistas dos bailes da elite, as cariocas punham o pudor de lado nos famosos 3 dias de folia e brincadeira. Não por acaso, o primeiro artista brasileiro a chamar a atenção no cenário internacional da música e do cinema do século XX foi uma espécie de síntese do exotismo que tanto fascinava os estrangeiros que vinham filmar o Rio de Janeiro. Carmen Miranda, portuguesa de nascimento, carioca de coração. Ela fez tanto sucesso nos Estados Unidos que chegou a ser convocada para mandar mensagens de apoio aos soldados aliados durante a Segunda Guerra. No filme feito em 1943, Carmen Miranda começa falando em português. Pode imaginar a satisfação que eu tenho em estar cantando para vocês. Eu e os meus rapazes temos feito show nos hospitais, nos campos, e tem sido um prazer para nós. Agora estou ocupada, não posso. O apresentador americano, então, entra no palco e pede que ela fale em inglês. É muito mais interessante. O que é que você quer? Well, pardon me, but you're talking to Americans, and I think it'd be better if you'd speak English. A mensagem para os soldados é em inglês, mas na hora de cantar,
O trocadilho de Carmen com as duas línguas mostra que Hollywood nunca foi tão íntima do espírito carioca. I like you very much. I think you're grand. Why is it that when I feel your touch, my head starts to beat the band? Este salão do Copacabana Palace era ponto de filmagem obrigatório dos cinegrafistas estrangeiros, antes de explodir a paixão deles pelos morros cariocas. O que aparecia nos filmes era muita roupa e pouquíssimo samba no pé. Nessas imagens captadas em 1950, a maioria das mulheres está vestida da cabeça aos pés. Algumas desfilam comportadas, acompanhadas dos parceiros. Outras se mostram um pouco mais insinuantes e provocativas. 5 anos depois, em 1955, como mostra este filme francês, os bailes do carnaval carioca continuam cheios de gente muito fantasiada. Homens de black tie, uma ou outra foliona mais desinibida e gente produzida da cabeça aos pés. Mas o mesmo filme revela o crescente interesse dos estrangeiros pelo carnaval de rua e pelos cariocas anônimos, que faziam do asfalto uma passarela. A fantasia mais comum das ruas era uma mistura dos índios dos filmes de cowboy de Hollywood com os nativos da selva amazônica. A chegada da cor às câmeras dos documentaristas fez com que o carnaval carioca se tornasse uma pauta cada vez mais interessante para os correspondentes estrangeiros. Foi quando a beleza escondida nas imagens em preto e branco começou a aparecer e encantar europeus e americanos. Nesta rua de um bairro não identificado, as câmeras em cores mostram também um carnaval mais popular. Em vez de carros de passeio, caminhões lotados de foliões. E o bonde transformado numa espécie de carro alegórico. A Cinelândia é tomada por pequenos blocos. Em vez do luxo dos salões, roupas mais leves e simples e um clima de circo. Os anos 50 foram um tempo em que a crônica estrangeira do Carnaval do Rio se deslumbrava com o chamado espírito carioca, sem qualquer preocupação em mostrar outros aspectos da cidade ou do país como aconteceria mais tarde, tanto do lado de fora do Teatro Municipal, quanto aqui dentro, onde a elite da cidade se esbaldava. O Brasil dos documentários americanos era uma espécie de terra da fantasia. 1955. O narrador americano diz que é tempo de carnaval, de dias e noites de magia. O texto diz que o rei da cidade é Momo, o deus do prazer, e que todos os desejos serão realizados durante 72 horas ininterruptas. O narrador exagera, dizendo que os blocos percorrem até 60 quilômetros, dançando sem parar. Ao falar do espírito carioca, o documentário mostra o povo fantasiado na rua. Homens vestidos de mulher, identidades escondidas e alguns precursores das drag queens de hoje. Depois de mostrar um bloco de foliões fantasiados de índios, o narrador descreve a dança como uma pagelança bizarra. As crianças também fazem parte do que ele chama de terra da fantasia para todas as idades. À noite, uma imagem surpreendente. Uma bateria a cavalo.
e carros alegóricos que poderiam ser chamados de ancestrais dos gigantes do sambódromo dos dias de hoje. Each vies for the crowd's amazement and pleasure. O narrador também apresenta a rainha e as princesas do carnaval, o rei Momo daquele ano e o baile do Teatro Municipal, definido como o lugar escolhido pelos ricos e famosos do Rio de Janeiro daquela época. Cariocas who have dedicated these 3 days to celebrating. Nos anos 60, documentaristas europeus com um olhar mais sociológico que estiveram no Rio para filmar o carnaval voltaram daqui com imagens bem diferentes das de uma ilha da fantasia. As câmeras se concentraram mais na festa popular e no que estava por trás dela. Esse filme francês ainda é em preto e branco e mostra pessoas simples sambando na rua. Voici ce qu'elle a trouvé. Et on ne s'étonnera pas sans doute qu'entraînée au rythme des samba, elle n'ait pu résister au plaisir de sortir les caméras. A equipe de filmagem francesa tinha chegado ao Rio para uma série de reportagens sobre a América do Sul. E por coincidência, era uma segunda-feira de carnaval. O texto da narração fala de um prazer irresistível que a equipe sentiu ao se deixar levar pelo ritmo do samba. Sans eau, électricité ni égout accrochés aux collines entourant Rio, c'était depuis 2 ou 3 mois groupés en école de samba pour préparer leur numéro, chacun épuisant toutes ses ressources d'une année pour avoir le plus beau costume, ces 4 nuits de carnaval. À moins aussi que l'on ne considère ces 4 nuits, A imagem ces 4 do dia journées de seguinte, porém, não é exatamente edificante para a cidade do Rio de Janeiro. Le peuple des favelles n'a pas eu la force de tomber. Vítimas da ressaca do carnaval espalhadas pelas praças da cidade, na área da Central do Brasil, nas praias e gramados. Mas o narrador francês justifica a extravagância dizendo que o povo tinha necessidade de festejar depois de um ano duro, miserável e infeliz. Je ne veux plus connaître personne est le titre de celle de 1963. E você vai ver no próximo bloco. Os estrangeiros descobrem e se apaixonam pela bossa nova. Glauber Rocha solta o verbo contra o cinema americano e o olhar do primeiro mundo para as origens da música popular brasileira. Hoje em dia, o desfile das escolas de samba aqui no Sambódromo é um show com hora marcada e precisão de cronômetro, cercado de marketing e tecnologia por todos os lados. Mas foi aqui também, neste lugar, na área da antiga Praça 11, que os documentaristas estrangeiros registraram o momento em que o carioca começou a trocar a folia pelo espetáculo. Este documentário francês de 1977 descreve o carnaval como uma festa em que os donos são os negros brasileiros que descem das favelas. Era um tempo em que as arquibancadas da Rua Marquês de Sapucaí ainda eram montadas sobre estruturas metálicas. A passarela do samba era mais estreita e cheia de penetras e credenciados que viam muito de perto os destaques dos desfiles. Os carros alegóricos começavam a ficar maiores e mais sofisticados. Assim como alegorias e adereços que criavam efeitos especiais nas luzes da avenida.
Os cinegrafistas, antes distantes, começaram a entrar no meio dos integrantes das baterias e filmar junto ao asfalto para captar com mais intensidade o rebolado das passistas. Os malabarismos dos artistas do samba no pé. A evolução dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. A beleza negra dos homens. E, é claro, as eternas baianas do carnaval carioca. E a letra do samba enredo falava mais alto que a bateria. Já neste filme da mesma época, o foco dos franceses é o carnaval da Zona Sul do Rio e sua receita básica. Mulheres sambando, rodeadas de marmanjos. E muitos homens vestidos de mulher. Par là, habitants de Rio, sont plus intéressés par l'approche du carnaval que par le sport, et ils essaient de reprendre aux femmes les avantages qu'ils jalousent. O filme também mostra cenas do desfile da já então tradicional Banda de Ipanema. Plus le jour tombe, plus l'ambiance monte dans la ville. Chaque quartier possède sa banda, que entraîne tous les habitants. E dá destaque para um tipo de união bem menos frequente na Europa naquela época. No fim dos anos 60, início dos anos 70, com o Brasil mergulhado no período mais fechado da ditadura militar e a imprensa calada pela censura, os documentaristas estrangeiros ganharam um motivo a mais para relacionar o Carnaval do Rio à pobreza do país. Nessa época, em muitos filmes, o samba, hoje uma indústria que se concentra nesse grande complexo da área portuária do Rio, se tornou a trilha sonora de documentários de denúncia política e social. Este documentário suíço, produzido em 1976, começa com a preparação de Luísa, uma rainha de bateria à moda antiga, escolhida na própria comunidade, às vésperas de mais um desfile das escolas de samba do Rio. Das cenas que mostram uma favela não identificada, o filme muda para outra extremidade da pirâmide social brasileira. Apresenta um executivo da indústria automobilística com amigos em uma enseada do litoral fluminense. Ao lado de uma arara, ícone barulhento da terra de Zé Carioca mundo afora, ele diz que não dá para aumentar os salários, porque eles elevariam a inflação. O filme, então, volta ao morro da personagem Luísa e apresenta uma família humilde, em que todos estudam ou trabalham. O preço de vida sobe muito, o gênero alimentício sobe muito e o salário fica na mesma coisa. E um pai que não hesita em denunciar a censura e a situação difícil dos trabalhadores brasileiros. Depois da Revolução de 64, os sindicatos são controlados pelo governo. Realidade social à parte, quanto melhores as câmeras e as condições de iluminação, melhor foi ficando o registro do espetáculo das escolas de samba na década de 70. Nas imagens em cores da festa dos bailes noturnos daqueles tempos, é fácil perceber que a maioria continua suando dentro da roupa de gala. A descontração das mulheres aumenta a cada baile que passa, assim como as performances artísticas. Os pierrots, os palhaços tristes e as passistas frenéticas são um retrato agora muito mais colorido do carnaval nos salões do Rio. The city is warm, beautiful, welcoming and friendly. Nem sempre o olhar europeu para o carnaval e o samba foi feito de teses sociológicas sobre nossas mazelas. Alguns documentaristas conseguiam ser um pouco mais cariocas na hora de falar da importância da música para a vida da cidade.
Neste documentário francês de 1966, iniciado com acordes de Baden-Powell e imagens de uma Avenida Atlântica ainda sem a duplicação da pista, a câmera passeia pelo calçadão de Copacabana. Mostra combis, fuscas e aeroílis cruzando o aterro em direção ao centro. Gordini chegando à Candelária antes de um saboroso passeio pelas palmeiras da Rua Paissandu, ao som de um dos grandes violonistas da história da música popular brasileira. O filme fala de futebol e de favela. Mas é na hora de mostrar um ensaio de escola de samba que o documentário resgata momentos preciosos de uma época em que o carnaval ainda não era o entretenimento milionário dos dias de hoje. O documentarista também mostra outra instituição carioca inseparável do samba, o Botequim. O cafezinho pingado em xícaras de louça, o pastel de queijo, carne e às vezes de vento, a cerveja compartilhada, um ou outro copo de cachaça e caixas de fósforos e mãos transformadas em instrumentos de percussão. Se concretizou, do seu passado e no presente está. O mesmo documentário tratou muito de uma outra manifestação cultural brasileira que chamou a atenção de setores da mídia internacional da época, o famoso e polêmico Cinema Novo. Para isso, reuniu no jardim de uma casa na zona sul do Rio boa parte dos cineastas que formavam a então vanguarda do cinema brasileiro. A reunião-debate dos cineastas europeus e brasileiros aconteceu em 1966, com a participação do poeta Vinícius de Moraes. O diretor francês Charles Chabut apresenta um a um Cacá Diegues, Glauber Rocha, Roberto Farias, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Richman, Geraldo Sarno, Eduardo Coutinho, Walter Hugo Cury, Rui Guerra. Também participaram Nelson Pereira dos Santos e Luiz Carlos Barreto, o Barretão, definindo o Brasil como uma civilização litorânea. O Brasil é uma civilização de litoral. 3 anos depois, em 1969, durante um festival internacional de cinema que levou à piscina do Copacabana Palace o ator americano Glenn Ford, o cineasta francês Claude Leloup e outros artistas, o cinejornal francês registrou o boicote do Cinema Novo ao evento. Em francês, Glauber Rocha diz que o festival não passa de uma promoção publicitária do cinema americano, considerado por ele o pior inimigo do cinema novo no mercado brasileiro. Promoção publicitária do cinema americano, que é nosso principal inimigo sur le marché brasileiro. Ipanema era uma praia que não aparecia nos roteiros dos turistas estrangeiros até começar a se equiparar à fama internacional de Copacabana por causa de uma canção composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em 1962. Foi quando outra marca registrada do Rio de Janeiro, a Bossa Nova. Neste outro programa francês, exibido em janeiro de 1968, a musa da Bossa Nova, Nara Leão, diz que o show é de protesto contra a ditadura brasileira. Ela abandona a suavidade das músicas de João Gilberto e Tom Jobim e canta com João do Vale a canção que era um emblema do momento político brasileiro, Carcará. Entre deux répétitions.
Apesar dos chamados anos de chumbo, os documentaristas continuaram vindo ao Brasil. Para mostrar o samba em suas origens e artistas como Martim da Vila e Rosinha de Valença. Au festival, Martinho da Vila será um dos representantes da samba. Foi também nos anos 70 que a bossa nova deixou de ser a única marca registrada da música do Rio de Janeiro no exterior. E quem fazia questão de mostrar a diferença aos europeus era o responsável pela novidade, Jorge Ben. A música escolhida era sinal de que uma nova MPB estava conquistando a Europa. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Era 1975 e Jorge Ben era uma estrela nos palcos europeus com um hino ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Na entrevista, Jorge Ben fez questão de dizer aos franceses que o som que fazia era bem diferente da bossa nova. Porque a bossa nova é um ritmo brasileiro, mas um pouco sofisticado, entendeu? Música para exportação. Eu sempre fiz música da minha terra mesmo, da minha raiz. Você rappelle-se qu'elle était jolie, la fille d'Ipanema, Tom? Mas outro programa da TV francesa de 1978 deixava claro que Tom Jobim e Vinícius de Moraes continuavam muito queridos e tocados fora do Brasil. La fille d'Ipanema, é tout ça? A causa do amor, não? Por causa do amor. Por causa do amor. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. E no próximo episódio da série O Rio por Eles, você vai ver. Os registros internacionais da moda e do comportamento dos cariocas ao longo do século XX, o olhar dos estrangeiros para a nossa diversidade religiosa, a devoção deles pelas praias da cidade e pelo Maracanã. E algumas preciosidades, como uma corrida dos precursores da Fórmula 1 moderna no circuito de rua chamado Trampolim do Diabo. A visita de uma equipe da TV soviética aos bastidores do programa do Chacrinha, flagrantes de um Fla-Flu de 1936 e imagens da Rainha Elizabeth no Rio que só os europeus viram. Você não pode perder. Até lá!